Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, a você que assiste o nosso canal. Hoje quero trazer uma palavra para você sobre o rei Ezequias, a história desse rei que está registrada no livro de Isaías, capítulo 38. A Bíblia diz que Isaías, profeta de Deus, vai até a casa do rei Ezequias, que está doente, e ao invés do profeta trazer boas notícias, de que Deus ia curar o rei Ezequias e que Deus ia trazer vitória, porque quando alguém está doente, que recebe um crente na sua casa, um profeta, a esperança é de que receba um recado de Deus dizendo que vai curar. Qualquer pessoa doente tem vontade de pedir uma oração a alguém que crê em Deus, que prega a palavra de Deus, a fim de ser curado, sim ou não? Mas o profeta Isaías, ele chega na casa do rei Ezequias, que já está doente. Ao invés de fazer uma oração para curá-lo, para Deus curá-lo, ou talvez dizer algum recado da parte de Deus de conforto, de consolo, já que o Espírito Santo, diz a palavra de Deus, consola as pessoas na aflição, ou até mesmo dar um conselho pessoal do profeta a Ezequias. Mas não é isso que acontece. A Bíblia diz, amados irmãos, que o profeta Ezequias, ou melhor, o profeta Isaías, ele entrega um recado de Deus de forma dura. E nós aprendemos uma coisa, que nem sempre Deus, ele fala conosco palavras doces. Mas isso não quer dizer que são palavras ruins, por não serem doces, mas são palavras necessárias. Eu costumo dizer que Deus, às vezes, ele não dá um copo de água doce para as pessoas tomarem. Às vezes a pessoa está doente espiritualmente, fisicamente, mas Deus não dá um copo de suco para a pessoa relaxar. Ele aplica uma injeção que dói, mas é uma injeção de ânimo, que dói na hora, com a palavra, com a repreensão, com a exortação, mas depois o efeito é garantido. Porque tem remédio, tem prato, que parece bom, bonito, enfeitado, mas é só enganação. Deus não é enganação, Deus é o caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, quantas vezes, irmãos, o não de Deus é mais importante do que qualquer dúvida humana ou um sim de uma pessoa normal? O não de Deus é importante porque Deus, mesmo quando diz não para você, é um sim para o seu crescimento. A Bíblia diz que o profeta Isaías diz assim para o rei Ezequias: Deus manda te dizer que você precisa se consertar, ajeitar a sua casa, se organizar, na verdade. E quando eu observo que Deus ordena a Ezequias para consertar a sua casa, nós conseguimos entender algo grande aqui. Primeiro, é que Deus estava dando o decreto de morte do rei Ezequias. Segundo, é que Ezequias ainda precisava organizar algumas coisas em sua vida. Ou seja, Ezequias, ele estava, na verdade, precisando se organizar diante de Deus. É porque tinha alguma coisa nele que não estava 100%. Está entendendo? Então Deus não queria empacotá-lo daquele jeito. Deus não queria levar Ezequias, como se diz, com bagagem velha, com problemas que embaraçassem a sua vida espiritual. Então, ao invés de curá-lo, Deus anuncia que daquela doença Ezequias ia morrer.
E ali o profeta Isaías, que também é corajoso, porque tem profeta que não entrega recado de morte. Você que está me assistindo aqui agora, que você que é profeta, deixa o like aí abaixo desse vídeo, comente, compartilhe, se inscreva no canal. Tem profeta que não entrega recado de morte. Primeiro, porque não tem coragem, tá? Segundo, porque eles acreditam que é da carne, porque sempre Deus traz palavras de conforto. Mas Isaías é vaso e entregou uma palavra de morte a um rei. Não foi a uma pessoa que estava nas drogas, não foi uma pessoa que estava no adultério, sabe, no crime. Foi a um rei. A Bíblia diz que o rei Ezequias ouviu o recado, já estava doente, ele chorou muito, chorou demais. O texto diz que ele coloca os olhos, a cabeça na parede, como se fosse olhando para a janela, e chora muito, mas muitíssimo. E na oração que ele faz a Deus, o rei Ezequias, ele fala com Deus, dizendo a Deus que tinha feito muito na obra do Senhor, e que aquele Deus que ele servia se lembrasse das obras que ele tinha feito para Deus. E ali, meu amado irmão, Deus foi tocado pela oração de Ezequias. Eu entendo uma coisa muito forte na Bíblia Sagrada e gostaria que você compreendesse também esse raciocínio bíblico espiritual. A nossa oração tem poder de mover o céu. Nós pregamos muito dizendo que quando Deus fala, está falado. Mas eu vejo nesse caso específico, Deus decretando a morte do rei Ezequias. Mas eu vejo aqui também Ezequias orando a Deus, chorando muitíssimo, arrependido. E Deus voltou atrás. Isso é muito forte. Falou com o profeta Isaías, que já estava no caminho. O profeta Isaías volta e entrega um segundo recado, dizendo, agora um recado mais confortável, dizendo assim, olha, Deus manda te dizer que está acrescentado mais 15 anos de vida. E aí, nós observamos que Deus também tem o poder de até acrescentar, diminuir. Deus tem o poder, na verdade, de desfazer funeral. Porque quando nós pensamos que a oração do homem de Deus mudou a decisão de Deus, e isso não quer dizer que o homem é mais importante do que Deus, ao ponto de mudar o seu próprio destino. Não é assim. Primeiro é porque diz a palavra que a oração do justo pode muitos seus efeitos. Segundo, Deus aqui não está sendo menor do que o homem, por atender a oração de um homem. É que Deus manda dizer que foi acrescentado mais 15 anos. Ou seja, um homem de Deus orou, mudou a história dele, é verdade. Mas Deus só acrescentou 15 anos. Por quê? Porque o poder da morte e da vida está sobre Deus. Está entendendo? O homem orou, Deus mudou o seu decreto. Mas Deus colocou um ponto final, disse, eu vou mudar o seu decreto, mas você não vai viver o tempo que você quer, só 15 anos. Traduzindo, eu é quem sou maior nessa história. Mas atendeu ao clamor de um homem que chorou. E aí você fica mais crente de que a tua oração, com um clamor sincero, move os céus. Você já orou hoje? Se você não orou hoje, ore. Ore porque Deus, ele ouve a sua oração. Mas ore como Ezequias orou, com o coração aquebrantado, com o coração sincero, com toda a sua alma. Faça a Deus mudar o seu cativeiro. Faça a Deus modificar tudo
Faça Deus, sabe, ser tocado pela tua oração. Mova o céu com a tua oração. Porque foi assim com Ezequias. Se inscreva nesse canal e ative o sininho das notificações. Eu volto em breve com mais uma palavra forte para você.